Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. 1h30 da tarde, você sabe, é o horário de uma tradição enorme no debate político, na discussão dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, não é? Educação, saúde, meio ambiente, transporte, a economia, não é? O desenvolvimento, o crescimento econômico da região, enfim, não é? Segurança pública, os temas que formam a nossa pauta, o nosso dia a dia e, claro, os temas e assuntos importantes, né, que estão também na pauta nacional, né? Como ontem saiu o PIB, 0,6% no trimestre, muita gente ficou animada, né? Não sei se a Black Friday aí deu uma força aí para esse aumento do PIB, houve uma melhora no consumo. Não sei se isso realmente pode ser o início aí de uma recuperação. Já se falou em início de recuperação 3 ou 4 vezes, né? Desde que o governo Bolsonaro tomou posse, o Paulo Guedes assumiu aí o Ministério da Economia, a gente acabou não vendo nada de produtivo, pelo menos os milhões e milhões de desempregados, desalentados, né? E o pessoal da informalidade continua por aí, né? Vamos aguardar e torcer para que isso seja realmente uma realidade a partir do ano que vem, né? Lembrando sempre de segunda a sexta, às 8 da noite, se acompanha também a nossa reprise aqui do Ponto de Vista. E conta mais uma vez aqui com a participação do Augusto Capô de Casa, aqui à minha esquerda, ele que é diretor da Santa Casa da Misericórdia e colabora com a gente nesta edição. Tudo bem, Augusto? Tudo bem. Eu fico feliz sempre às quartas-feiras poder participar aqui dos debates, né? E poder contribuir com uma reflexão das notícias da semana, do dia a dia, com o nosso telespectador. Boa tarde a todos, ao Fernando Chagas, ao nosso Marcão e ao nosso telespectador. Muito bem. Fernando Chagas, conosco mais uma vez, cientista político e um especialista em finanças públicas, sempre de olho aí nos números da economia, né, Chagas? E aí, confiante ou não? Mais ou menos. Olá, amigos, um abraço a todos, especial nos telespectadores, né? Pegar um gancho no Capô de Casa, fazer uma reflexão, falando sério com os telespectadores, fazer uma reflexão. Ontem o PIB, Produto Interno Bruto, foi anunciado do terceiro trimestre de 2019. Subiu 0,6%. Era esperado que subisse 0,4%. Isso foi motivo de comemoração. Mas, na realidade, o que eu vejo, no início do ano, os pessimistas diziam que o PIB ia crescer. O que é o PIB? O PIB é toda a riqueza produzida no país durante um ano. Ia crescer 2%. Os realistas diziam que ia crescer 2,5%. Os otimistas diziam que ia crescer 3%. Por que eu pego um gancho aqui no Capô de Casa e peço para fazer uma reflexão? O PIB no fim desse ano vai crescer 1%. 1% o PIB cresceu no governo Temer, um governo impopular e que não tinha nenhuma margem para fazer a economia andar por falta de investimento do empresariado que já não acreditava mais no Temer, porque o Temer estava cercado de denúncias de corrupção para todos os lados. É verdade. Mesmo assim, o Temer conseguiu fazer o Brasil crescer 1%. Um governo legítimo, popular, eleito, que disse que vinha mudar a vida dos brasileiros, cresce 1%. Não tem muita diferença de 1,1% para 1%. Quer dizer, o país continua estagnado. E o pior, o PIB, ele é bom para mostrar se o Brasil cresce, mas o mais importante é a renda per capita do PIB. A renda per capita do PIB está 0,4% em relação ao... Zero. Então, nós estamos numa situação bastante delicada. É só para refletir. E o Brasil só vai se recuperar, na realidade, quando voltarem os investimentos que tanto Santana fala, e quando os empregos recuperarem. Em novembro do ano passado, havia um desemprego de 12,7%. Em novembro desse ano, existe um desemprego de 12,6%. Não mudou muito. Então, estamos vivendo ainda de esperança. O nosso Marco Santana, atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante conosco, sempre lá na ponta e mais uma vez nesta edição do Ponto de Vista. Tudo bem por aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Edgar, em vez de fazer uma reflexão, vou dar o meu pitaco aqui com relação a esse tema, que é um tema muito importante, que afeta diretamente a vida de cada um de nós. O PIB é um indicador importante, mas talvez não seja o mais importante, o mais indicativo do nível da qualidade de vida do brasileiro.
acho que um índice muito mais importante é o nível de emprego, a taxa de desemprego, de desalentados, de subempregados e o nível de consumo das famílias brasileiras, né? Porque o PIB, renda per capita, é sempre aquela velha lógica, né? Se eu como 2 pizzas e meu amigo não come nenhuma, na média cada um comeu uma pizza, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse... Tem que realmente essas médias aí que relativizar, ponderar bastante esses índices absolutos, né? Até porque o dólar subiu bastante nesses últimos meses, né? Agora atingiu um nível recorde e aumentou bastante as exportações brasileiras, principalmente de commodities, né? Uma consequência direta disso aí é que o preço da carne está ficando mais caro para o consumidor interno brasileiro, ao mesmo tempo de que os exportadores aumentaram suas vendas, principalmente para a China. Então, quer dizer, é um cenário que talvez seja um pouco, pode ser visto como otimismo, mas eu prefiro ver com muito mais cautela, porque o que pesa na balança, no final das contas, é o nível e a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Código Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está acompanhando o Ponto de Vista na reprise a partir das 8 da noite. E o nosso mantra, não é? 12h30 da tarde acabou ao vivo e até às 8 da noite, sei lá, né? O que pode acontecer? Ninguém sabe, né? Até Deus duvida do que pode acontecer na confusa República Brasileira. Mais algum nomeado aí de alguma área pode falar como uma besteira, como o presidente lá da Funarte, dizer que o rock leva à droga, ao sexo, ao satanismo, né? Tá cheio de satânico, né? Por aí, né? Cheio de parente nosso, amigo nosso que adora rock, virou demoníaco, né? Virou sexomaníaco, drogado, essa coisa toda, né? O cara ofende as pessoas de uma maneira assim estúpida. Não é possível uma coisa dessa, né? Sabe lá o que pode acontecer, alguém pode vir aí dizer uma barbaridade qualquer, né? E aí desmontar tudo aquilo que a gente acha que pode estar mais ou menos encaminhado. Bom, a questão do PIB é mais ou menos essa que o Chagas coloca, né, Augusto? Não sei se você, acompanhando logicamente o dia a dia da Santa Casa da Misericórdia, dos hospitais, tem uma preocupação também e uma expectativa que o país deu uma levantada, né? Deu uma respirada. Eu concordo plenamente com o Fernando, acho que foi uma fumaça, né, em razão de aspectos muito pontuais. O Marco colocou de forma muito clara que a qualidade de vida, e a qualidade de vida está relacionada com emprego, com acesso à saúde, com acesso à educação, não é? Transporte público, enfim, com o que nós vivemos no dia a dia. Vamos pensar dessa maneira. E isso está muito ruim. Você tem muita gente desempregada, muita gente no subemprego, muita gente na informalidade. Recentemente eu vi um representante do governo dizendo da questão da informalidade. Veja, a informalidade ela é um reflexo do desemprego. Então o cara não encontra atividade regulamentar, ele vai para a informalidade, seja vender bolo, seja fazer bico. Faturar de alguma forma, né? Morrer não vai, claro. Não vai se matar. Então a economia não está bem, nós temos um presidente que está mais perdido que segue em tiroteio. A verdade é essa, está perdido. O Guedes, me diga uma ação efetiva que o Guedes implantou e que eles perderam a grande oportunidade. Eu entendi o discurso do Chagas nesse sentido. Eles perderam a grande oportunidade da mudança. Governo novo. Governo novo, um novo momento, ruptura, confrontamento. Era aquele momento de dar a virada e emplacar as ações necessárias. Passou esse tempo, nós agora, vamos esperar agora 2020. Quer dizer, as pessoas já começam a perder um pouco a credibilidade. Um ponto importante, nós temos dois aspectos, né? Os bolsonaros, que ainda tem no Bolsonaro a ideia do militarismo.
isso tomou conta de muita gente que viveu aquela época e que acha que era uma época boa. E os que nem viveram. E né? os que não viveram e que têm uma impressão que... As pessoas se esquecem que um Estado, a base do Estado é o direito de cada cidadão de se expressar, de se comunicar, de ir e vir, dentro da regra, você não pode extrapolar o direito do próximo. Agora, isso está se perdendo um pouco. Os Estados Unidos tomou uma atitude agora, nesses últimos 2 dias, extremamente prejudicial à nossa economia, extremamente prejudicial. E eu vi o presidente de forma irônica, talvez seja até o nervosismo, não é muito problema, e o ironismo seja uma forma de uma válvula de escape. Ele falou, eu vou conversar com o Paulo Guedes e tal, não sei o que, qualquer problema eu vou ligar para o Trump. Eu fiquei pensando, Turão, você não acha Pegou o telefone vermelho lá? Né? Se o Guedes, se o Trump, ou se o Bolsonaro, ou melhor, se o Trump tivesse preocupado, ele teria ligado. Eu penso assim, eu tenho um amigo, o cara vai ser, o filho dele vai ser embaixador, esse relacionamento, o apoio e tal. O Bolsonaro, olha, nós vamos ter que o dólar tá sem controle, eu vou ter que sobretaxar aí teu alumínio, teu aço, tá? Né? E 25%, nós estamos falando uma pedrada. E contrapartida, nós estamos atestando o que eu escuto desde que eu tenho 10, 12 anos e que entendo, o Chagas deve escutar isso da mesma forma, você também e o Marcos Santana também, que o Brasil seria o celeiro do mundo, né? Que nós iríamos produzir o alimento para o mundo. E hoje, nós só fazemos isso. Nós só exportamos grãos e agora estamos exportando carne para caramba. Detalhe, grão ainda vai lá, dá para você fazer um equilíbrio. Aqui, Agora a carne, nós vamos deixar de comer carne para exportar carne. Então veja, olha, eu rezo todos os dias para o errado, eu rezo todos os dias para o Guedes realmente estar certo, que o Bolsonaro não vai mandar embora o Guedes. Isso aí pode tirar o cabelinho da chuva. Mas para onde nós estamos indo? Aqui diária, aliás, Augusto, uma informação. Na volta do Malan, do Armínio, do Gustavo Franco, né? Edgar, uma informação. Marcos Janete, Marcos Lisboa. São comunistas. Esquerdopatas. Mas uma informação que confirma isso que o Augusto está falando, que é possível sim que o Poço Ipiranga, né, e seria imexível que ele saia do governo, é que cada vez mais o Jair Bolsonaro está procurando outras pessoas do governo para conversar sobre economia, principalmente o presidente da Caixa Federal, que agora me falha o nome, e também o presidente do Banco Central, que são pessoas ali que estão mais articuladas ali, e o Bolsonaro, toda vez que o Paulo Guedes vai anunciar alguma coisa, ele consulta essas 2 pessoas aí para saber se é isso mesmo, se não é, porque, mais uma vez, ele já declarou que ele não entende patavinas de economia, né? Eu vi uma entrevista que o general que saiu agora do governo deu. Santa Cruz? Santa Cruz. Não Santa Cruz, o outro que estava na estratégia, na Secretaria de Projetos Estratégicos, agora Rosa, não sei o quê, não me lembro, agora não vou lembrar o nome, não. E ele também saiu, alinhado com o Santa Cruz, né? E faz duras críticas, ele é inteligente, o presidente é sério, tem boas intenções e tal, mas o presidente está cercado por um grupo de jovens que tomou conta da agenda do presidente. Esse grupo de jovens é ligado ao Paulo Guedes e que estariam blindando ou só levando ao presidente o que realmente as agendas que interessasse. Olha, dizia lá que, os imperadores romanos sempre tinham um cara do lado que dizia o seguinte, você está errado. Os conselheiros. Não, mas tinha o conselheiro que dizia, você está errado, você não é... A obrigação dele era ser o advogado do diabo. Crítico. Contrapor. Porque senão... Não é verdade? Senão o império Se caía. Eu não estou enganado, esse militar aí que o Augusto se refere falou uma frase que governar não é um encontro entre amigos. É esse mesmo. Um encontro entre familiares. É isso aí. É isso que a gente pede aqui ao presidente da República. Bolsonaro foi eleito uma ação entre amigos. Ou entre familiares. Ou entre família, né? Ou na família, né?
E é o que está, lamentavelmente, acontecendo. Então, o presidente Bolsonaro já disse aqui ontem, repito, eleito democraticamente, 57 milhões de votos, uma grande maioria dos santistas aqui votaram nele, ganhou na Baixada Santista, enfim, é o presidente. Agora, algumas coisas precisam ser repensadas com urgência. O caso da economia é um. E essas figuras aí que ficam aí envergonhando, porque no final das contas, né, quem vai pagar o pato é o presidente da República. E a população. E a população, claro. Mas a crítica vai cair em cima do que é o governo. De quem é o governo? O governo é do Bolsonaro. Então ele tem que tomar algumas medidas, tomar alguma iniciativa, né? E se for o caso, mexer no Paulo Guedes. Se for o caso, tirar alguns ministros ali que não estão correspondendo, né? E algumas figuras aí, presidente da Funarte, o outro lá, que... Fundação Palmares. Vem dizer que a escravidão foi benéfica, os filhos... Pelo amor de Deus, né? Como é que você pode falar isso? Agora, tem um ponto que... Acho que foi eu estou muito triste, porque eu vou parar de ouvir Beatles. Lady Zeppelin, Pink Floyd. O Queen é uma mistura. Não, o Queen é um demônio. Pelo amor, o Queen para ele deve ser um demônio. O Queen saiu um pouco, fugiu um pouco daquele rock mais convencional. Talvez o Yes, que era progressivo, né? Não, progressivo acho que é dopata, não pode. Agora, falando sério, acho que foi o Capo de Casa que falou que está mais perdido do que barata em galinheira, né? Tá segue em tiroteio, né? O Paulo Guedes, ele tinha uma agenda superada, que é de 1990. Esses garotos, Chicago Boys, que foi implantado no Chile. E ele ia implantar essa agenda aqui no Brasil. Infelizmente para ele, Paulo Guedes, e felizmente para nós brasileiros, pobres mortais, o Chile explodiu agora. Um dia o Chile ia explodir pela desigualdade. Sim. Tem números macroeconômicos maravilhosos? Tem. Mas a desigualdade que levou a essa situação, principalmente na questão da saúde, Capo de Casa, e na questão dos aposentados. E o Paulo Guedes agora não sabe mais o que fazer. Até porque o Bolsonaro já falou para ele, para um pouco com essa agenda do Chile, porque está me queimando. Não dá mais para justificar isso. Justificar. E ele não tem um plano B. E o grande problema é que nós falamos desde que o Paulo Guedes assumiu, ou antes de assumir, ele é do mercado financeiro. E do mercado financeiro, ele não era do top. Ele era do mercado financeiro, mas não era top. Ele era um especulador. Um especulador. Que esse é um outro problema. Você tem um ministro que foi criado na especulação, ele não tem uma intimidade com a produção. Isso. Ele não tem social. Você entendeu? Ele é um especulador. Ele quer mais é que o mundo acabe e o dinheiro dele fique protegido. Lembra de um artigo do Armínio Fraga? Essa situação... Falando exatamente isso. Ele era um especulador e, veja, feroz. Sem escrúpulos, Sim. como diria aquele que era, inclusive era de Santos, né, que foi pego naquela economista, ministro da Economia, puxa, que Mercadante? Não, aquele do governo Fernando Henrique que disse fora do ar, falou para o Monte Negro. Rubens Recupero? Que a parabólica pegou. Não podemos ter escrúpulos. Veja, esse é o perfil do Guedes. E ele, o pior, além dele ser agressivo, ele ser do mercado financeiro, aquela parte mais agressiva, que o Armínio Fraga é diferente, o Armínio Fraga é realmente o liberal, ele se preocupa com o social, ele não conhece finanças públicas, Capo de Casa, ele não conhece orçamento público, ele não conhece finanças públicas, ele confunde reiteradas vezes os conceitos de finanças públicas. E só para concluir o que o Capo de Casa falou, ele desonerou os bancos de pagarem a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Sim. sobre resultados e participação dos empregados. Isso, a Receita Federal cobra o imposto dos bancos. Ele exonerou isso. E, em contrapartida, ele tributou em 7,5% o seguro-desemprego. Que nós falamos aqui semana passada, um absurdo. Ele quer dizer, desonera
aquilo que a Receita Federal está ganhando, Onerando. onerando o desempregado. Ô, Chagas, e outra proposta muito preocupante, muito temerosa do Paulo Guedes é com relação às privatizações, né? Até todo mundo concorda aqui que alguns setores do Estado brasileiro realmente precisam ser privatizados em termos da eficiência, da redução da máquina pública, mas o que ele está propondo é uma verdadeira Black Friday das estatais, é vender as estatais a preço de banana. Ele já pediu para fazer estudos para colocar à venda o Banco do Brasil, um dos 5 maiores bancos do Brasil, do país, que tem o seu conteúdo social, tem a sua função social, sim. E ele quer vender para quê? Para arrecadar dinheiro, para pagar despesas correntes. É a mesma coisa daquele sujeito. Você entra na... Mas É, eu posso é a mesma fazer coisa uma- do eu vou- sujeito que tem um carro em casa, está devendo as contas Mas de eu vou luz te dar uma atrasadas, sugestão e aí também. ele vende o carro para pagar as contas atrasadas. Pagar energia elétrica. Paga as contas para gente ficar a faz pé isso, né? e começa. Né? Mas vamos Muita gente faz isso. imaginar essa questão do Banco do Brasil. Hoje nós temos 2 grandes bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Eu acho muito. Acho que o Estado deve ter um banco e concentrar. Eu sou a favor de vender o Banco do Brasil. Poderia ser a Caixa ou o banco. Eu sou a favor de vender um ou outro. Desde que... O preço seja justo. Não, lógico, Lógico, isso claro. sendo lógico. Essa é a Desde questão, né? que se abra o mercado para instituições Outros, claro. que não estejam já dentro do mercado. Então, o Itaú pode comprar? Não. O Bradesco pode comprar? Não. O Santander pode comprar? Não. Por que nos Estados Unidos você tem um mercado financeiro mais agressivo? Porque há uma 4.000 bancos disputa nos Estados de... Unidos. Aqui, Então, No Brasil, na querem prática, vender são só 5 bancos. Quer que vender o existem. Banco do Brasil? Qualquer instituição bancária que entre no mercado brasileiro através do Banco do Brasil, que tem quase que agência em todos os acho que é uma ideia municípios, interessante. teria uma agressividade. Veja, se é melhor perder os anéis e manter os dedos. Né? Você não pode esquecer que o Banco do Brasil tem alguns problemas. A previdência dele, de certa maneira, a gente complementa, porque se o banco é público, nós temos participação. Então, nós precisamos repensar muito bem isso. Olha, o Congresso Nacional realmente precisa se cuidar um pouco, viu? Porque Frota intimida deputada conservadora casada com flagrante sexual dentro do Congresso. E ele publicou hoje no Twitter dele, hoje de manhã, né? Ele está perseguindo aí uma deputada. Aquela né? moça novinha? Que ele... Eu não sei qual deputada é. Não é. Nós vamos fazer fofoca aqui. De acordo com o Frota, né, absurdo. essa deputada se julga a mais conservadora de todas e promete aparecer nesta quarta-feira na CPMI, que é como é que chama aqui? meu Deus do céu? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, Chagas? Isso. Da fake news, para confrontar a Joyce Hasselmann, não é? E olha o que ele diz aqui. É uma boa hora para que ela explique, isso o Frota colocando no Twitter dele, para que essa deputada explique, né, por que mesmo casada, ela ia para a salinha da CCJ praticar o canguru perneta. Alguém conhece o canguru perneta? Mas o Boturão... Eu não vou nem deixar você falar, pelo amor de Deus. Vamos para o intervalo voando e depois a gente volta, já. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, com Augusto Capô de Casa aqui conosco, diretor da Santa Casa, o comentarista político, né, o nosso Fernando Chagas, especialista em finanças públicas, Marco Santana aí atento às redes sociais. E um detalhe interessante, o novo presidente da Biblioteca Nacional é um santista. É verdade. Rafael Alves da Silva, e usa um pseudônimo. Aí teria que perguntar para ele, não sei por que ele usa esse pseudônimo. Rafael Nogueira, né? Formado em Direito, pós-graduado em Educação e simpatizante da monarquia. Então, tá ali. O Bolsonaro simpatiza com a monarquia, né? Falou que queria o príncipe como vice, na verdade. Bom, foi desmentida essa história, enfim, foi naquela reunião que ele anunciou a saída do PSL para os deputados parceiros dele, enfim, né? Esperamos, né? Esperamos, não ouvir nenhuma bobagem ou nenhuma monstruosidade desse Rafael Alves da Silva, que usa o pseudônimo Rafael Nogueira. Tem alguém, o Uriel conosco aí? E o Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui e ele faz uma colocação. Primeiro ele informa que amanhã, quinta-feira, sindicalistas se reúnem às 10 da manhã no Sindicato dos Metalúrgicos para falar sobre a campanha salarial nacional dos aposentados.
Opa. E ele diz o seguinte: nada de ficar esperando mudanças. Temos que participar com propostas objetivas na economia e na área social. É verdade, o pessoal tem que participar mesmo, criar propostas, projetos. Bem que eu gostaria que a turma do Real se reunisse de novo e apresentasse um projeto, né? Uma ideia de recuperação econômica ao presidente da República. Aí realmente ele ia ter noção do que é fazer economia num país de tantas diferenças como a gente tem aqui. Ô, Augusto Capô de Casa, nós temos mais uma vez, você que gosta desse tema, né? A falta de dragagem, uma matéria de capa hoje no Jornal Tribuna, né? No Porto de Santos, prejudicando aí novamente as operações portuárias. Segundo eu compreendi ali, 14 navios cargueiros cancelaram a escala aqui no Porto de Santos e seguiram para outros portos do país. Evidentemente que isso significa perda de dinheiro, né? Aqui para o porto, para a cidade, com certeza, né? E esse problema me parece eterno, que ninguém resolve isso, né? É verdade. É um problema, são vários fatores, né? Não podemos citar apenas um, são várias situações e que levam a repensar exatamente o canal do estuário, né? O Porto de Santos, o Porto do Guarujá, você tem a margem esquerda, a margem direita, nós também precisamos começar a distinguir isso, não podemos esquecer que o Guarujá tem muito mais potencial portuário do que Santos, né? Porque tem uma área de retroporto importante. Mas nós temos que começar a discutir se esse formato é o formato mais adequado. Porque se você olhar no mundo, com exceção e nós temos essa oportunidade, com exceção dos países que não têm condição geográfica de expandir o porto para alto mar, os países que têm essa condição, a China, por exemplo, tem expandido os portos para alto mar. O Eike Batista teve esse projeto lá em Peruíbe, que acabou pela ONG Mangue, salvo engano, em razão de uma tribo indígena, havia lá problemas ambientais relacionados a essa tribo, acabou não andando. Mas seria uma oportunidade de desenvolvimento mais agressivo. O formato que nós temos aí, para você ter uma ideia, o corredor de exportação, onde passa a maior parte da movimentação de grãos, que é logo ali no início da ponta da praia, quando foi feito ali, foi feito sem estudo nenhum. Alguém disse, não, faz aqui e tal. E ali você já tem um problema de atracação que ela depende da maré, porque o calado é tão comprometido que o navio só atraca ou desatraca diante da maré. Se a maré estiver alta, ele consegue essa movimentação. Se ela não estiver alta, ele não consegue essa movimentação. Então, ali tem uma pedra imensa, né? São tantos os problemas, eu fico pensando se vale a pena. Cada vez mais as instituições estão discutindo qual é o papel da Codesp, porque o governo vem esvaziando a Codesp. Se a Codesp é autoridade portuária, perdeu, inclusive, essa condição de ser autoridade portuária, mas se a Codesp foi tanto tempo autoridade portuária, deveria ela ter a preocupação de cuidar do único bem que ela tem, que é o canal do estuário. Então, veja, se o único bem que você tem, você não consegue atentar, seja porque é difícil a parte de licitação, seja porque a empresa não atende, seja porque a demanda enfim, você tem que identificar os problemas e corrigir. Eu fico muito preocupado, porque nós somos uma cidade portuária, não temos no turismo a nossa força, temos no porto a nossa e você não ter operação de 14 navios, muita gente está sofrendo com essa dificuldade. Chagas que sempre bate nessa tecla, né, da importância do porto. Do porto, né? Eu sempre falo, eu sempre tive consciência, Capô de Casa, da importância do porto. Mas fiquei durante 4 anos no orçamento da Prefeitura de Santos, orçamento público do município de Santos. E lá eu verifiquei a importância do porto. Toda a nossa atividade, ela gira em torno do porto. 65% do ISS, o ISS ele é o tributo, o imposto mais importante do município. 65% do imposto, ISS, ele vem do porto. Diretamente ou indiretamente, né? Ou diretamente? Não, diretamente com transporte. Com transporte. Se você pegar atividade portuária com transporte, você chega a 65%. Fora o indireto.
Nós não estamos contando o indireto. E toda vez que o porto ele melhora a atividade dele, indiretamente melhora a nossa arrecadação das outras atividades. É verdade. Então, quando você fala, atividade de turismo é importante, atividade cultural mas o que determina essa cidade que tem uma qualidade de vida excelente É o porto. É o porto. Eu concordo. A natureza foi pródiga com Santos. E graças ao porto nós temos essa cidade que tem qualidade de vida comparável às melhores do Brasil. Por quê? Porque a nossa arrecadação é boa, nós investimos muito no social, em decorrência direta e indiretamente das atividades portuárias. A impressão que fica, né, é que o governo federal, enfim, né, tem assim, ou não dá, não é que não dá importância, lógico que dá importância, né? Sabem da importância aqui do Porto Santos. Agora, tentam de alguma maneira tirar aqui do Porto de Santos, né, essa centralização, o título de porto mais importante, maior porto da América Latina, e fazer com que outros portos de outros estados possam crescer, não é? Se equiparar o Porto de Santos. É só você ver a questão financeira. É uma coisa antiga. A arrecadação da Codesp, através dos terminais, sempre foi monstruosa. E ela bancou por muito tempo outros portos, porque esse dinheiro ia para o caixa carimbado, mas ia para o caixa da União e acabava colocando porto em Belém, porto em Macapá, aquelas histórias malucas, né? Porto, inclusive, de rios. Aliás, a Codesp, não sei se ainda, eu sou acionista da Codesp, estou afastado, mas enquanto presidi a Associação dos Acionistas Minoritários, nós identificamos a participação da Codesp em diversas empresas que nada tinham a ver diretamente com a operação portuária de Santos. Como, por exemplo, ela tinha participação em portos fluviais, né? Quer dizer, não tinha uma relação direta. Então, veja, se pegasse o dinheiro que a empresa Codesp produz, não é? E bem administrado, com funcionários dentro da sua normalidade, eu acho que nem o porto estaria passando pelo problema que está passando. Capo de Casa, você conhece bem essa matéria? Tem uma proposta que está sendo cogitada, transformar a Codesp numa SA. Mais ou menos parecido com Roterdã. Roterdã, 60% das ações são da cidade, do município, e 40% dos particulares. Como você vê essa proposta? Já houve. Na verdade, a Codesp já é uma SA. Não é? Ela, 99,99% das ações pertence ao governo federal e 0,01% está distribuído em várias pessoas físicas e jurídicas. A empresa que mais tem ações da Codesp, como pessoa jurídica, é a Fischer, que faz o transporte de sucos, não é? Ali na ponta da praia, né? Eu acho que essa proposta é uma proposta já muito antiga de uma gestão tripartite. O Estado, a União e o município, né? O município com uma participação, em alguns lugares o município manda mais do que o Estado e a União, em outros a União manda, em outros países o governo manda mais do que o município. Mas na maioria das vezes o porto é do município, porque o ônus do porto fica no município. Claro. Não é? Eu sempre questionei, nós tivemos o último santista, nós tivemos alguns presidentes santistas, nós tivemos o Teixeira, que foi presidente da Codesp. Sim. O Hélio Nascimento foi presidente da Codesp. Né? O último foi, acho que o Renato Barco, né? Não, ele não foi presidente. Foi. O Renato Barco chegou a assumir a presidência da Codesp. Perfeito. Tirando... Engenheiro da Codesp de carreira, né? E assumiu a presidência. Ele participou de um programa nosso aqui, então, como presidente. Salvo engano... Esclarecendo aquela questão orçamentária, que a Codesp recebia 300 milhões em tantos anos, e tal. É muito pouca gente da cidade. Então, eu concordo... primeiro que as ações da Codesp são simbólicas, né? O valor unitário é ínfimo. Então, eu concordo... Mas elas estão na Bolsa? Elas não estão na Bolsa. Não, mas me parece, a Codesp, há uns 2, 3 meses atrás, começou a fazer um trabalho, mandou uma correspondência para os acionistas, ela já estava com essa intenção de venda. Na verdade, o presidente da Codesp participou desse programa aqui, ele anunciou a possibilidade de abrir o capital da empresa na Bolsa de Valores, né? É verdade. Seria positivo isso? Eu acho que
dependendo de qual é o ativo que a Codesp vai ter no seu bojo. Essa é a discussão. Qual é o ativo hoje da Codesp? Além do canal? Além do canal. Porque, veja, e aí você tem a Embraport, até no início, a Embraport questionou se ela faria parte ou não do porto organizado. Porque, inclusive, a empresa que não participa do porto organizado, ela não tem como, não vai pagar tarifas, né? Ela não vai participar desse processo tarifário. Eu acho que a Codesp tem uma oportunidade, não sei a opinião do presidente da Codesp, né? Não quero fazer comentários porque não conheço a opinião dele. Mas acho que o Porto de Santos, no longo do tempo, perdeu, porque perdeu o porto público. Um país forte, um país com exportação forte, é um país que tem um cais público minimamente organizado, forte, atuante. Por quê? Porque é uma movimentação de pequenos operadores, de mão de obra avulsa, tem uma movimentação e tem uma liberdade de comércio. Hoje, se você for fazer transação com açúcar, por exemplo, você vai fatalmente ter que fazer a movimentação através de uma empresa que detém o principal volume de importação e exportação, de exportação de açúcar. Então, ele vai sobretaxar. Então, a Cosan pode dizer, não, eu atuo na área do açúcar, eu também exporto açúcar, você vai pagar um pouquinho mais na operação para mim, o seu preço não vai ficar competitivo fora. Então, existem alguns aspectos muito próprios, né, que se me disserem assim, olha, a Codesp vai ter um cais público, ela organizada e tal, eu acho que passa a ser uma empresa com valor, um ativo importante. Não, a Codesp só vai fazer a gestão dos terminais. Eu acho muito frágil o ativo dela. Interessante, sem dúvida nenhuma. Agora, pegando o gancho aqui, Chagas, o dólar explodiu aí, 4,20, 4,25, 4,30, né? Esperamos que dê se ele seja o teto aí, daí para baixo, né? Mas está difícil, né? E as exportações não avançam, né? É curioso esse fato, né? Esse é o problema que nós temos hoje, muito grande. Com exceção da carne, né? Que a carne é a China. A carne houve um problema na China. Da importação da China, isso, né? Teve a peste suína africana que praticamente dizimou a carne de porco na China. A China resolveu importar carne bovina. O Brasil é o segundo maior exportador de carne e nós estamos exportando carne para a China e por isso que a carne no Brasil está subindo. De uma forma geral, quando o dólar aumenta, aprecia ou valoriza e o real deprecia, desvaloriza, qual a tendência? Aumentar as exportações. No meu modo de entender, por que não estamos exportando mais com a queda do real, o aumento do dólar? Além da briga comercial Estados Unidos e China, que é um fato e que está desacelerando o comércio exterior, o Brasil está sendo visto neste momento como um país que não respeita os requisitos básicos de um bom produto para exportação. Quando eu digo princípios básicos, requisitos básicos de um produto para importação, eu digo muito sobre o meio ambiente. Exatamente o que eu ia colocar. O mundo central, a Europa, os Estados Unidos e mesmo os asiáticos, talvez com exceção da China, eles levam muito em consideração alguns requisitos. E requisitos básicos hoje são meio ambiente e também, por incrível que pareça, embora o brasileiro não dê muita razão para isso, a questão indígena. O europeu, ele tem esses dois princípios. A questão indígena não tanto, mas o meio ambiente, a Amazônia e o meio ambiente de uma forma geral. Quando eu falo meio ambiente, não é só a Amazônia. Esse petróleo, esse óleo jogado no Nordeste, que não teve identificação, isso transmite uma impressão para o europeu, principalmente, que o brasileiro não está preocupado com o seu meio ambiente. Mas você acha que está preocupado? Hoje, nesse governo, não. Esse governo, você acha que está preocupado? Não totalmente despreocupado. Totalmente despreocupado. Eu acho que a ação, o episódio do acidente, acidentes acontecem. Acontece. O próprio nome diz acidente. Acidente. O governo levou 3 meses para começar a atuar, achando que era uma bobagem. Vazou lá um óleo, vazou um óleo aí, o peixe desvia. Peixe é inteligente, ele vai desviar. E o pior, veja,
Essa do peixe inteligente. Ele está do lado se sou eu presidente, você me desculpa, eu tenho sangue italiano, mas lá o cara para PQP. Não tem cabimento. Você falando para milhares de pessoas, ele vai falar, não, o peixe é inteligente, o presidente, o peixe é inteligente, ele vai desviar da mancha. Quer dizer, então, o problema é que a imagem, e nós estamos passando agora um momento delicado, nós estamos tendo essa discussão de meio ambiente, povos indígenas, agora na Espanha. Exatamente. Agora, neste momento. E a, Madrid, né? e a principal fala de todos os grandes representantes das grandes economias, o Bolsonaro gostando, o Bolsonaro não gostando, são as grandes economias, foi o seguinte: nós temos quem está preocupado com o mundo e nós temos os radicais. Os radicais estão aqui. E o ministro Ricardo Salles está participando lá desse evento, né, que Só falou bobagem. O Augusto citou agora, né? Então, a mesma colocação que eu fiz ontem, eu vou repetir aqui, né? Bolsonaro ganhou a eleição legitimamente, é o presidente da República. Enfim, lamentavelmente, né, ele se cercou de pessoas incompetentes, né, que traçaram para ele um planejamento equivocado, tanto na questão do meio ambiente, como na questão econômica e também na questão política externa. O chanceler Ernesto Araújo, essa coisa da radicalização dos costumes e de você se voltar completamente aos Estados Unidos, e a coisa da China vem comprar o Brasil, né, que não sei o quê. E vai comprar com 4,30 o dólar, 4,40, né? Nós estamos falando 4,25, que é o número que aparece aí. Mas hoje você vai comprar 4,50 o E dólar. tem a intervenção do Banco Central. Mas só num ponto. Esses radicais que entendem que o meio ambiente é uma bobagem, está comprometendo o nosso comércio exterior. Sem dúvida. Isso nós temos que repensar. Falta percepção para essas pessoas e para o governo. Isto é um ponto importante que o europeu leva em consideração. Só para finalizar, doutora, não adianta dizer que o europeu e o americano destruíram o seu meio ambiente. Claro. Hoje, essa geração, Já foi. essa geração, ela quer respeito ao meio ambiente. E quem não tem um produto que não respeita o meio ambiente, que desmata, que queima para vender o boi ou os seus produtos naturais, tem uma rejeição na Europa. Aquela menina que é hoje o símbolo, né, internacional do respeito ao meio ambiente, enfim, da luta em prol do meio ambiente, Greta, né? Greta. Ela é suíça? Não lembro Sueca, agora exatamente. Sueca, né? Sueca. Ontem ela fez uma crítica, né, contra o governo brasileiro, contra a questão da Amazônia, contra o próprio Bolsonaro, enfim, citando até nominalmente o presidente. Eu espero que ele não responda a ela. Pelo amor, vai gerar um conflito internacional, vai gerar muito mais aí nós vamos ver se o Calu, nós vamos saber se o Calucho é bom de internet, né? Porque essa menina é uma influenciadora pesada. Pesada, você não pode... até porque as evidências estão aí, os incêndios constantes, né, que acontecem na Amazônia, que não param, a mancha de óleo crescendo assustadoramente. Não sei mais onde é que está. Mas você sabe o que momento. aconteceu? Já chegou ao Rio de Janeiro, deve ter chegado já. Foi o Leonardo DiCaprio que mandou o navio. Então eu acho que foi o Titanic que soltou. O Titanic. O intervalo, mas... Então, eu só espero o seguinte, que o presidente da República faça, então, a reflexão, não é? O Augusto começou o programa pedindo reflexão. Ontem eu pedi uma reflexão, eu peço novamente ao presidente Bolsonaro, repito, eleito legitimamente, faça uma reflexão, né, e veja tudo de negativo que veio parar e estourar no colo dele por conta de indicações equivocadas que ele fez aos ministérios. Nós voltamos já. Muito bem, pessoal. Vamos aproveitar aqui a presença do Augusto, claro, do Chagas também, evidentemente, né, mas o Augusto, como atua na área da saúde, na direção da Santa Casa, que é o Santa Casa da Misericórdia, o maior hospital do nosso litoral, né? E ontem veio a informação, a Anvisa liberou a fabricação de remédios à base da maconha, né? A maconha popularmente falando, né? O canabidiol ou cannabis, né? Que é a planta, né? Mas, por outro lado, está vetado o plantio dessa erva, da erva da maconha, da cannabis, né? Aí fica a questão, é uma hipocrisia, né? É uma precaução, né, com relação a futuros consumidores, essa coisa toda, já que no Brasil praticamente ninguém
faz uso de maconha, né? Em Santos não se vê absolutamente ninguém pelas ruas, nem na hora da praia fumando Roqueiro não, maconha. né? Roqueiro não, né? Só roqueiro, como diz Roqueiro, o nosso só Mantovani lá. Como é o nome dele, ô Bola? É o Dante, me diz aqui o Bola. Dante Mantovani, né, que é o presidente da Funarte. Ele tem um canal, né? Responde, Maestro. Ele é maestro, né? Maestro, né? Imagina o que diria o maestro João Carlos, né? Meu Deus do céu, a respeito desse. Que diria não, ele está vivo aí, pode dizer a qualquer momento, pode desancar esse cidadão aí. Bom, Augusto, tá mais para hipocrisia, né? Essa história de não se poder plantar, né? Porque eu acompanhei aí as participações de uma série de especialistas no assunto que dizem que isso não vai mudar absolutamente nada. O médico simplesmente vai poder dar a receita, o cidadão com a receita na mão vai na farmácia. Chega na farmácia, dá de cara com o preço exorbitante do medicamento, poucos vão poder comprar, né? Enfim. Você tem duas situações bastante distintas, né? Uma é a substância que tem na planta. Essa substância ela tem que ser extraída através de um laboratório que vai tirar dali a substância específica, por exemplo, para pacientes que têm convulsões, né? Pacientes que têm alguma anomalia e que aquela substância acalma, tranquiliza, essa é uma sensação. A outra sensação não é da pessoa fumar maconha, existe a sensação do mascar, né? E que também, em alguns países, é utilizado de forma medicinal. Eu acho que enquanto você não tiver uma política nacional de drogas que determine de que maneira nós vamos conflitar, não é, essa ideia, você dizer assim, você é a favor da droga? O cara vira para você e fala, você é a favor da droga? Todo brasileiro é a favor da droga. Você vai me perguntar por quê? Porque nós convivemos todos os dias com fumantes. O cigarro é uma droga, ela vicia. Se ela vicia, ela é uma droga. Todos nós convivemos com pessoas... Aliás, a principal droga que mais mata no Brasil é o álcool. Né? E vicia. Você tem pessoas com propensão ao alcoolismo. E os medicamentos todos, né? São a base A automedicação, né? Se você pegar o que tem de gente que só dorme com os NOLs, né? Então, isso é fora da realidade, é um vício. Então, veja, vamos autorizar o camarada a plantar maconha. O que isso vai acontecer? Olha, é mais provável ter um colapso na economia de quem usa isso, né? Da bandidagem, não é falar bandidagem porque não é isso, mas os traficantes, vai ter um colapso na economia dos traficantes, porque a maconha está comprovado, né? Que ela tem aspectos muito menos, e olha que eu não sou usuário de maconha, mas está comprovado, pode achar que eu estou fazendo alusão à droga. Não, estou só dizendo que comprovadamente o impacto da maconha é infinitamente menor que no cigarro, por exemplo. Você não tem pacientes com oncológicos oriundos da maconha, mas você tem pacientes oncológicos oriundos do cigarro. Câncer no pulmão. Câncer no pulmão, não vai ter. E o cannabis, segundo eu dei uma pesquisadinha rápida, aí só para a gente ter uma base maior, né? Ele é indicado no tratamento de algumas coisas que são terríveis, né? Por exemplo, doenças e sintomas, né? Da epilepsia, dores crônicas. Todas essas, né? Elas acalmam o paciente. Você tem casos aí de dores crônicas de origem oncológica ou neoplasia, por exemplo. Né? Por causa das dores. Do sofrimento que as pessoas têm, sem dúvida. Quando tem esse tipo de problema. Né? Eu particularmente acho que essa discussão se pode plantar ou não pode plantar, uma discussão mais ampla. Passa por uma política nacional de liberação para quem é usuário ou não. Esse é um processo um pouco mais amplo. A questão do acesso à medicação, desde que produzida por laboratórios, só tem que tomar cuidado com o que você falou, os preços podem ir às alturas. Né? Tem essa coisa também, né? Você tem os espasmos causados pela esclerose múltipla também. O cannabis ou canabidiol é indicado, náuseas e vômitos causados por quimioterapia. Olha aí que coisa, hein? A pessoa, dependendo da dosagem do medicamento quimioterápico, a pessoa que tem câncer é obrigada a tomar, sai nauseada, passa mal 2, 3 dias, enfim, né? E o canabidiol é indicado para você
minimizar esse sintoma, né? Inapetência, né? Pessoa que não come e tal, né? E outros temas, outros assuntos, outras doenças, outros problemas aí também. Esses são alguns dos principais. Mas especialmente a questão oncológica, né? É que me parece que seria de maior importância, né, Chagas? O que eu vejo muito é na questão comercial, né? Se realmente liberar o plantio, há um colapso. E como no Brasil tudo tem lobby, né? Deve também ter um lobby nesse sentido, né? Claro que tem. Então, aqui eu vou mais para o lado comercial. Agora, cientificamente, já em outros países já foi provado, né? Que ela também tem efeito medicinal. Pois é, mas aí vai acontecer o quê? Os laboratórios brasileiros que quiserem produzir esse medicamento vão ter que importar, né, a maconha, o cannabis, enfim, da Bolívia, da Colômbia. Do Paraguai. Do Paraguai. Ou Paraguai, né? E vai ter a tributação também. Vai ter tributação. O Canadá medicamento liberou, vai encarecer, né? o Canadá já é liberado a maconha, ou o nome O cannabis. cannabis medicinal já há alguns anos, não é? Tem um valor lá o mercado, qual é o mercado que movimenta. E agora vai ser liberado, se não foi liberado já, vai ser liberado agora em 2020, lazer. Ok? Sabe qual é a estimativa de mercado? 6 bilhões de dólares. O mercado de maconha de lazer no Canadá é de 6 bilhões de dólares. Então, veja, o Chagas colocou muito bem. A questão econômica, às vezes, tem mais peso do que o que nós estamos imaginando. Isso não significa que de uma hora para outra, num passe de mágica, vai surgir um mercado consumidor de maconha no Canadá. Ele já existe hoje, só que ele é clandestino, né? Sem dúvida. Então, como existe no Brasil. No Brasil. Né? Eu nunca vi. Os caras estão preocupados que no Brasil o pessoal começa a fumar maconha. De repente o pessoal começa a plantar, o pessoal começa a fumar maconha. Só vai legalizar. Essa coisa toda. Nós vamos fazer uma pergunta. Nós vamos acabar hoje com o tráfico de drogas? Nós vamos acabar com o tráfico? Não vamos. Pô, nós não vamos. Se alguém acha que o Bolsonaro vai acabar com o tráfico de drogas, está enganado. Então, primeiro passo, vamos legalizar a droga. Qual a maconha? Pode? Pode. Que hoje já pode. Se um policial pegar, um policial militar nem para. Se parar para pegar alguém, dependendo, tem quantidade que nem leva mais para a delegacia porque é usuário. Não, se legalizar no dia seguinte nas praias de Santos, vai estar todo mundo fumando. Ali no Joinville? Pô, não, vai ter uma nuvem em cima do Joinville ali. Pô, você nunca viu isso? Pô, pelo amor de Deus, né? Cada esquina que você vira em Santos. Tá demais. Cada esquina que você vira em Santos tem o cheiro da maconha. Ainda bem que tem o cheiro da maconha tradicional, porque tem outros lugares que você passa, os caras estão fumando uma coisa ali, que você sabe que mas o cheiro é outro. É outro. Ou é maconha podre, eu não sei o que os caras fumam. É Gudangaran. A meninada, ela fuma um cigarro de cravo e canela. Cravo e canela? Chama Gudangaran. Então dá essa confusão. Mas misturar um cheiro com outro deve dar uma baratalhada total, né? O pessoal em casa deve estar olhando, falando, pô, os caras estão querendo, não estamos querendo nada, entendeu? Fumaram antes do programa. A hipocrisia é uma coisa que, sabe, atrapalha. O Chico Anísio tinha aquele quadro, né? Ou era o Jô Soares? Era o Chico Anísio, que é a ignorância, que atravanca o progresso, não sei o quê. A hipocrisia também, né? Pô, tem essa santa paciência. Quer dizer que se começar a plantar maconha no Brasil, os brasileiros, a molecada vai começar a fumar maconha. Quer dizer que ninguém fuma maconha no Brasil, então, né? Não tem maconheiro em lugar nenhum. Você anda pela hora da Praia de Santos, você não cheira nada, não sente o cheiro de nada. Anda pelas ruas da cidade, tá? Boqueirão, Embaré, Ponta da Praia, Gonzaga, Zé Menino. Ninguém fuma maconha aqui na cidade, na Baixada Santista e pelo Brasil inteiro. É uma coisa inacreditável. Só que o canabidiol, né, pode ser receitado pelos médicos, ele é um bem danado para essas doenças todas que a gente vê aqui, que a gente citou aqui, né, e para outros problemas mais que a gente sabe que existem também. Bom, durma-se com esse barulho, né? Augusto Caponicada, obrigado mais uma vez pela presença. Valeu. Obrigado, viu, Boturão? Um abraço, um forte abraço aos telespectadores. Fernando Chagas sempre participando conosco, né? E o Marcos Santana diariamente aqui com a gente. Ponto de Vista ao vivo, de segunda a sexta, 1h30 da tarde aqui na Santa Cecília TV. Reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente. Valeu.